Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um estudo da Palavra de Deus. Quero pedir aí que você deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, divulgue o estudo se você gostar. Nosso canal aí não está sendo divulgado pelo YouTube na plataforma, ele está sendo restringido de alguma forma. Nós temos 23 mil inscritos e os vídeos são postados e levam aí uma semana para passar de 200 visualizações. Sinceramente é algo muito complicado, mas vamos lá. Eu consegui agora remonetizar o canal novamente, o YouTube liberou a monetização e quero tentar fazer com que os vídeos sejam bem assistidos. Se você puder nos ajudar, faça isso, por favor. Apocalipse, o fim revelado, os 7 selos, vamos entender um pouco melhor sobre isso. Os 7 selos do Apocalipse. Você precisa começar compreendendo que nós não estamos falando de um livro como nós conhecemos hoje. Estamos falando de um pergaminho que estava selado com 7 selos. Mais ou menos algo parecido com essa imagem de cima. A visão que João ele tem da sala do trono no capítulo de número 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, onde o desenrolar do capítulo 4 continua. João ele tem uma visão, ele vê um trono, ele vê alguém assentado sobre o trono, ele vê que esse alguém assentado sobre o trono, ele tem um livro nas suas mãos, um pergaminho selado com 7 selos. João ele vê esses 4 animais, é claro que é uma figura ilustrativa. Esses animais são diferentes, são estranhos. Lá em Ezequiel também eles vão ser relatados. Um tem cara de leão, outro cara de boi, outro cara de homem, outro cara de águia. Interessante que eles apontam para os 4 evangelhos que estão registrados na Bíblia Sagrada. Leão, ele aponta para o evangelho de Mateus, que apresentou Jesus como o rei. O boi, ele aponta para o evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo. Em Lucas, ele apresenta o Messias como homem perfeito, por isso o terceiro animal tem cara de homem, e o quarto animal tem cara de águia, e aponta para o Evangelho de João, que apresenta Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus, sendo um com Deus, como o Criador de todas as coisas. E os 24 anciões, eles representam a totalidade do povo de Deus. Alguns acreditam que as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e os 12 apóstolos no Novo Testamento. E então essa é a visão que João tem. E ninguém ali é achado digno de abrir o livro. E de repente aparece o Cordeiro que foi morto e reviveu. E ele começa então a desatar os selos. João ele estava chorando porque ninguém for achado digno. E de repente o Cordeiro aparece e começa a desatar os selos. Esse cordeiro ele tem 7 chifres, fala do total poder de Cristo, 7 olhos, que fala do total saber, da total onisciência do Messias, e na verdade ele é o leão da tribo de Judá. Mas o que esses selos eles podem estar significando? O primeiro selo, ele quando é aberto aparece um cavalo. Versículo 2 do capítulo 6 diz assim: Quando olhei, vi um cavalo branco, seu cavaleiro carregava um arco, e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu trabalhando para conquistar vitórias. Acredita-se, essa também é a minha opinião, que esse primeiro selo, quando ele é aberto, esse cavalo branco com um arco, com uma coroa, ele está apontando para o anticristo. Por quê? 1 João capítulo 2, versículo 18, João escreve assim: Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está vindo. Olha só, naquela época, há 2000 anos atrás, João está dizendo que o anticristo está vindo, ou estar por vir. E muitos anticristos já apareceram. Como assim o anticristo está por vir e anticristo já apareceram? Que o anticristo, ele é um espírito. A Bíblia chama de o espírito do anticristo. E no futuro, esse espírito, esse demônio, ele vai se apossar de um homem de carne e osso. E então esse espírito vem trabalhando na história da humanidade e ele vem trabalhando através
de pessoas que têm se levantado contra a igreja, contra a obra de Deus. Por isso que João vai dizer que o anticristo alguns anticristos, muitos anticristos já apareceram. Mas o anticristo, né, aquele homem que será possuído por esse espírito, ele ainda está por vir. Então, o cavaleiro branco, ele simboliza o anticristo que desde o início da história, o pecado, quando o pecado entrou, então o homem deu legalidade para Satanás agir no mundo. Esse espírito vem trabalhando na humanidade, preparando o ambiente para a vinda final do anticristo, então possuindo um homem. Esse espírito do anticristo, com certeza, ele influenciou muitos líderes mundiais, ele influenciou muitos apóstatas que prejudicaram a obra de Deus de alguma forma. Talvez aí Nero, começando lá no início Nimrod, depois Nero no período romano, Hitler. Então eu acredito que esse espírito ele vem agindo na história da humanidade, fazendo estragos e preparando o mundo para receber o anticristo final, que é aquele homem que será possuído por esse espírito. E João continua: por isso sabemos que chegou a hora final, eles saíram de nosso meio, esses que foram movidos pelo espírito do anticristo, mas na verdade nunca foram dos nossos, do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 7, fala sobre a misteriosa maldade, o ministério da iniquidade, ou o mistério da iniquidade. A misteriosa maldade já está agindo, já está agindo, já está agindo. É isso que Paulo está dizendo. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele ou aquilo que não deixa que isso aconteça. Eu acredito que isso que será afastado, aquilo que será afastado, é o corpo de Cristo, a igreja, os salvos que serão arrebatados, então o anticristo se manifestará. Então, o segundo selo é aberto, um cavalo vermelho sai. Então surgiu um cavalo vermelho, seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra, e houve guerra e matança em toda parte. Então, o primeiro cavalo, o primeiro selo é o cavalo branco que aparece. E através do cavalo branco, que é a manifestação, a revelação, o ministério, o mistério da iniquidade, a ação do espírito do anticristo na história da humanidade, ele desencadeia todas as dificuldades, as catástrofes, as perseguições, as maldades que acontecem na história da humanidade. E a consequência desse primeiro selo, que é o cavalo branco, o anticristo, é logo o segundo selo, o cavalo vermelho, que simboliza a guerra, a matança, espada, e ele tem autoridade para fazer isso. Foi-lhe dada autoridade, conferida autoridade para fazer isso. Apocalipse 6 e 4. Então, o segundo selo é o cavalo vermelho. E aqui está mais fácil de entender, é a guerra, a matança, consequência da ação do espírito do anticristo. Lá em Daniel 9:26, eu não vou entrar aqui nos pormenores do versículo, mas só naquela parte que me interessa agora. Depois desse período de 62 semanas de 7, uma hora eu vou trazer aqui um estudo sobre a 70ª semana de Daniel. Então, depois dessas 62 semanas de 7, o ungido será morto. Está falando do Messias. Essa profecia foi séculos antes do nascimento do Messias, dizendo que ele seria morto. E realmente aconteceu. E surgirá um governante. Esse governante, esse príncipe, é o anticristo, cujo exércitos destruirão a cidade e o templo. Então, note que o espírito do anticristo estava agindo no ano 70, quando Tito e os seus exércitos destruíram Jerusalém e o templo. O fim chegará com uma inundação, e haverá guerras e sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. Então, o povo desse príncipe, ele vai destruir, o exército desse príncipe iria destruir o templo e a cidade, né? O exército do anticristo. Então, o povo do anticristo, no exército de Tito, deveriam conter soldados com a mesma etnia, com a mesma origem
da onde virá o anticristo. Os exércitos de Tito eram formados, na grande maioria, pelos povos árabes. Aí vem a crença de que eu também compartilho dessa crença. O anticristo virá dos árabes, ele virá dos muçulmanos, ele virá do povo islâmico. O anticristo virá de lá. Ele é o antimessias. Eles chamam de Mahdi na fé islâmica. Esse Mahdi é tudo aquilo que a Bíblia diz que é o anticristo. Surgindo perguntas, deixa nos comentários abaixo, que conforme a minha realidade eu vou respondendo para vocês, tá? Então abre-se o terceiro selo e sai um cavalo. E nesse terceiro selo sai o cavalo preto. Diz assim no versículo 5 e 6, que abriu o terceiro selo e eu vi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Note que o terceiro ser vivo que ele está falando aqui é aqueles 4 animais estranhos: cara de leão, cara de boi, cara de homem e cara de águia. Aqui é o terceiro animal daqueles 4 que fala com João: vem e vê. E ele viu então um cavalo preto e na mão do cavaleiro tinha uma balança. Fala de medida, de controle. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos. Agora alguém dos 4 ali, seres vivos, disse: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Então tá falando de fome. A comida custará caro, tá? A cevada, o azeite, o vinho, que eram coisas básicas para a alimentação naquela época, custarão muito caro. Naquela época, na época de João, custava muito caro. Então, ele está falando que no futuro a alimentação básica ela custará muito caro, muito caro. Vai ter gente aí misturando coisas ruins no alimento para que ele tenha mais volume, para que possa vender mais, lucrar mais. Então, na abertura do terceiro selo, aparece o cavalo preto. Abre-se o quarto selo, note que isso é uma sequência, então aparece o cavalo pálido. Eu não gosto de chamar de amarelo, porque amarelo é uma tradução ruim. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro que a tradução do cavalo do quarto selo, que foi traduzido como cavalo amarelo, hiposkloros no grego, hiposkloros não pode ser traduzido como cavalo amarelo, ele tem que ser traduzido como cavalo pálido ou cavalo esverdeado, porque é a cor da morte, é uma cor esverdeada, um amarelo esverdeado. João Ferreira de Almeida e a maior parte dos tradutores optaram por traduzir por amarelo, mas isso muda muita coisa. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, e você pode entender por que não é amarelo e sim verde ou pálido ou esverdeado esse cavalo. João diz assim: quando olhei, vi um cavalo amarelo ou pálido. Seu cavaleiro se chamava Morte, a morte estava sobre ele. E o mundo dos mortos, o Hades, o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, fome, doença e por meio de animais selvagens. Note que a morte estava sobre esse cavalo com a cor da morte, pálido. O inferno, o Hades, o mundo dos mortos vinha atrás e ele foi dada autoridade para eles para matar um quarto da terra, um quarto dos seres vivos da terra, com espada, fome, doença e animais selvagens. Daniel 8, 24 a 25 diz assim: grande é o seu poder, está falando do anticristo, mas não por sua própria força. A força não vem dele, a força vem do Espírito que está sobre ele. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo, irá perseguir o povo de Deus, o povo da grande tribulação que vai se converter, e principalmente o povo de Israel. Por sua astúcia nos seus arrependimentos, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, e engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, o Messias, mas será quebrado sem força de mãos humanas, porque o Messias voltará no final dos 7 anos
e com a palavra que sai da sua boca, ele matará esse homem que estará possesso pelo espírito, que a Bíblia chama de o espírito do anticristo. Em Apocalipse 13, do 3 ao 8, está escrito assim, palavras de João também. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Lembra lá no versículo de Daniel aqui, voltando, diz que grande é o seu poder, mas não por sua própria força. E João concorda com isso, dizendo que adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Então a besta recebe o poder do dragão. O dragão é Satanás e a besta é o anticristo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não adorarão a besta, não receberão a marca. Os demais, todos receberão a marca, os que estiverem ali seguindo o anticristo, receberão a marca e estarão perdidos para toda a eternidade. Mateus 24, do 15 ao 25 também fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, olha Mateus fazendo um link lá com Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, ou seja, no templo, o templo ele terá que ser reconstruído, então, o templo lá em Jerusalém, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não estivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou tenho predito. Então, Jesus está orientando aqui sobre o período da perseguição contra Israel. Tem a questão que da guarda do sábado, os judeus eles observam a guarda do sábado, então eles não podem fugir no sábado, porque só pode caminhar 1000 metros. Então ele está dizendo, ai das grávidas, tomara que não seja no inverno, tomara que não seja no sábado, quando vocês tiverem que fugir, tá? E ele diz que, se possível, por causa da dificuldade desse tempo, até os eleitos se perderiam, mas os eleitos não vão se perder, porque são eleitos, e esses dias foram abreviados por amor aos eleitos. Os eleitos jamais perderão a sua coroa, a sua salvação, porque são eleitos, escolhidos por Deus. Abre-se o quinto selo, e os mortos debaixo do altar são vistos então por João. Diz assim: quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho. João viu as almas debaixo do altar de Deus. Aqui cai por terra a questão do sono da alma, porque eles estão bem conscientes aqui. Eles estão falando, estão pedindo vingança. No versículo 11, eles dizem assim, é dito para eles: então a cada um deles foi dado uma veste branca, ele foi dito que descansasse por mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Eles estão pedindo, né, Senhor, quando é que vai decidir vingar o nosso sangue daqueles que nos mataram? Então é dito para eles descansarem, porque outros teriam que morrer também. E eles estavam conscientes. Quando partimos para a eternidade, estaremos conscientes de quem somos, de onde estamos e assim por diante. É aberto o sexto selo, e com a abertura do sexto selo se vê terremoto, sol escuro, lua de sangue, estrelas caindo do céu.
Olha só que interessante. Como que uma estrela caindo do céu pode não destruir a Terra, se as estrelas são milhões de vezes maior do que a Terra? Aqui você pode dizer, mas são meteoros. Mas Jesus não sabia a diferença de um meteorito para uma estrela? Se é que realmente existem meteoritos, né? Então, olha só, eu sou um terraplanista, acredito que a Terra é plana e que as estrelas não são aquilo que o modelo heliocêntrico nos ensinou na escola. As estrelas são pontos que estão no domo, em algum lugar ali, que iluminam a noite. Então, elas não são maiores do que a Terra. Aqui o texto está dizendo que as estrelas cairão sobre a Terra. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu, como figos verdes de uma figueira sacudida. Olha só, por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Eu quero fazer um vídeo aqui sobre a inerrância bíblica. Na inerrância bíblica, eu quero falar sobre as três posições sobre a questão de inerrância bíblica. A que ponto ela é inspirada? A que ponto ela é inspirada? A inspiração dela é plenária da Bíblia? Ela é absoluta ou ela é parcial? Se eu acredito que ela é absoluta, então ela é verdade até mesmo nas suas informações científicas e históricas. E é assim que eu creio. Quando a Bíblia diz que Deus criou os dois luminares, um para governar o dia e outro a noite, eu acredito naquilo que a Bíblia está dizendo, que a lua é um luminar, ela não é um astro sem luz própria, como nos ensinaram, mas ela é um luminar, ela tem luz própria, tá? E o sol tem a sua luz própria. Por quê? Se a lua fosse iluminada pelo sol, como nos ensinaram, como é que é possível ver a lua cheia se pondo, ou melhor, a lua cheia saindo enquanto o sol está se pondo do mesmo lado, a lua do lado do sol? Já pôde ser observado isso. Como é que aquela luz ela vem do sol? Não pode. Não pode. A lua não poderia estar cheia com o sol ali do lado dela. A luz, porque o sol está bem mais distante da Terra do que a lua, como diz o modelo heliocêntrico, 150 milhões de quilômetros, então a luz da lua não poderia, a luz do sol não poderia ser refletida na frente, na face da lua que a gente vê, certo? Mas por trás. Então não bate, não fecha. E a questão das fases da Lua, gente, simplesmente não fecha, não fecha. E quando eu olho para a Bíblia, crendo que a sua inspiração ela é absoluta, e eu vejo que os fatos científicos que ela nos ensina são verdade, tá? Continuando então, o vídeo não é sobre Terra plana, mas é sobre os 7 selos. Em Apocalipse 6:15 está escrito: então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os pobres, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas. Lembra daquele filme 2012, que os ricos da terra construíram aquelas naves navegantes nos mares para se esconderem e fugirem da destruição do mundo por causa daquela situação ali que o filme ensina? É muito parecido com isso aqui. Aonde que os esconderijos seriam? Dentro das rochas, escondidos nas montanhas e assim por diante. Os poderosos, escravos, livres, todos vão, os que puderem, é claro, se esconder em cavernas, nas rochas. E o que eles vão dizer? Eles vão gritar às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Nós estamos no sexto selo. Eu acredito que o primeiro selo ele já foi aberto desde o início, quando o anticristo começou, o espírito do anticristo começou a agir na história da humanidade. O segundo selo com o cavalo vermelho
o terceiro selo com o cavalo preto, que simboliza guerra e fome consecutivamente, e o quarto, que é a morte, ceifando muitas vidas e vidas e vidas e vidas. E o quinto, que as almas estão debaixo do altar. Muitas pessoas já foram mortas por causa da palavra de Deus. Então eu creio que nós não estamos mais nem no quarto selo, mas no quinto, passando do quinto para o sexto selo. Essa é a minha crença, tá? Que nós estamos passando do quinto para o sexto selo. O quinto selo, as almas embaixo do altar, e o sexto selo, essa catástrofe que acontece aqui, que eu acabei de ler: terremoto, sol escuro, lua de sangue, estrelas caindo do céu, tá? Essa é a minha opinião, é a minha posição. Estou aberto, né, para ser convencido, se bem argumentado, ao contrário disso que eu estou dizendo. O sétimo selo, então, é aberto, esse já é no capítulo 8, e cai fogo do altar e o início das 7 trombetas, fogo do altar de Deus. Diz assim: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Por quê? Porque agora vai começar realmente o período da tribulação. Agora vai iniciar o período ou dos 7 anos ou dos 3 anos e meio finais, tá? João vê os 7 anjos que estão em pé diante do trono, diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E eles então começam a tocar as suas trombetas, e eu continuarei no próximo vídeo, aqui está no próximo domingo, porque esse estudo foi compartilhado na igreja. Ok, meus queridos? Está então para a gente refletir sobre os 7 selos do Apocalipse. Eu acredito que nós estamos aí passando do quinto para o sexto selo, e quando as trombetas começarem a ser tocadas, nós estaremos aí possivelmente nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, ou quem sabe ali no início dos 7 anos. Mas a igreja, acredito eu, já estará nos céus, terá sido arrebatada, estará com Jesus para as bodas do Cordeiro, o casamento de 7 anos. E no final dos 7 anos nós voltamos com Cristo para vencer o anticristo e reinar aqui na terra por 1000 anos, e isso vai se estender para a eternidade. Deus abençoe a todos. Fica aí o nosso vídeo, tá bom? Nosso estudo. E uma pergunta para você: como está a sua vida com Jesus? Se o arrebatamento acontecesse hoje, você seria um deles ou não?